Os deuses já poderiam ter destruído toda a humanidade, mas eles preferiram por ser provocados pela Valquíria Brunilda e aceitaram fazer parte do Ragnarok. Mas, se nós pararmos para pensar, os deuses também já poderiam ter vencido Ragnarok. Afinal de contas, alguns deuses tiveram atitudes bem estranhas, como por exemplo, o Poseidon menosprezou Sazaki até perder a sua batalha, e outro exemplo é o próprio Hércules, que dizia amar a humanidade. E se Zeus sabia disso, por que ele colocou Hércules para lutar contra a humanidade? Afinal, assim como o Buda traiu os deuses, o Hércules também poderia ter feito a mesma coisa. E assim como no vídeo em que os humanos poderiam vencer os deuses por 7-1, a gente vai estabelecer alguns critérios para ficar mais fácil de compreender. E o primeiro deles é que a gente vai seguir exatamente a mesma ordem que os humanos seguiram no Ragnarok. E o segundo critério é que vai acontecer os mesmos eventos que aconteceram em Shumatsu no Valkyrie, como a traição de Buda e a substituição de Hades. E dito isso, vamos começar a analisar as batalhas no Ragnarok. Na primeira rodada nós tivemos Lubu contra Thor. Bom, aqui como Thor venceu o Lubu, a gente não precisa alterar muita coisa. Basicamente foi uma surpresa para os deuses, afinal, um deus foi ferido pela humanidade, e o Berserker da humanidade, Lubu, lutou até os seus últimos suspiros, dando trabalho para Thor. Mas quando o martelo de Thor despertou, aí a luta começou a ficar difícil para o Lubu. Ele até resistiu ao último ataque de Thor, o Geirrod, martelo de Thor, segurando seu impacto. Mas o impacto do ataque de Thor foi tão grande que as pernas de Lubu quebraram, e então o general voador teve que ceder ao chão. E logo após isso ele tentou uma tentativa desesperada de atacar o Thor com sua devoradora de céus, mas infelizmente seu ataque foi derrotado novamente pelo ataque de Thor. Seguindo com a segunda rodada, nós tivemos Zeus contra Adão, o pai dos deuses contra o pai da humanidade. E apesar do Adão ter uma habilidade muito boa, que eram os olhos do Senhor, ou reflexo divino se você preferir chamar assim, essa luta serviu bem para mostrar pra gente como Zeus é o ser mais poderoso do universo de Shumatsu no Valkyrie. Afinal de contas, Adão atacava Zeus com tudo e com os próprios ataques de Zeus, e Zeus mesmo assim resistiu, tendo até mesmo seu pescoço quebrado após Adão acertar um soco que ultrapassa o tempo. Mas logo após isso, quando todos achavam que Adão havia vencido, Zeus simplesmente levanta e coloca o seu pescoço no lugar, e então ele entra no seu modo mais sério, o seu modo final, o modo Adamanto. E até então Zeus não tinha acertado Adão em nenhum momento na luta, mas ele fez com que o cérebro de Adão entrasse em superaquecimento, fazendo com que a visão divina de Adão se sobrecarregasse e o deixando cego. Zeus então consegue pela primeira vez acertar Adão, e ele já acerta com seus golpes mais fortes, à direita do verdadeiro Deus. E então eles entram em uma batalha de resistência, mas Adão acaba morrendo antes que Zeus consiga tocar o chão. Seguindo agora com a terceira rodada do Ragnarok, nós tivemos pelo lado dos deuses Poseidon e pelo lado da humanidade Kojiro Sasaki. E aqui vale ressaltar que eu poderia deixar o próprio Poseidon para lutar novamente contra o Kojiro Sasaki, mas eu não vou fazer isso porque a gente está seguindo o que aconteceu exatamente em Shumatsu no Valkyrie. Lembrando sempre que o Poseidon não venceu essa batalha porque ele foi arrogante ao extremo e deixou o Kojiro Sasaki ter tempo suficiente para se adaptar aos seus golpes. E no lugar do Poseidon, eu vou colocar o rei do submundo, o Hades. E vale eu ressaltar aqui que o Hades veio para o Ragnarok para substituir o Buda e após saber da morte de Poseidon. No entanto, como nesse cenário Poseidon ainda não lutou e o Buda não traiu a humanidade, eu decidi colocar o Hades na terceira rodada, afinal de contas, o Buda vai trair a humanidade e os deuses vão precisar de um substituto. E então, para não incluir deuses que ainda não lutaram no Ragnarok e nem mostraram suas habilidades, eu decidi colocar o Hades a fim de seguir a ordem dos lutadores que já apareceram e que nós temos como avaliar as possibilidades. E então, nesse cenário, nós vamos supor que o Zeus já sabia da traição do Buda e o Hades só estava esperando para substituir ele. E começando a análise do confronto entre Hades e Sasaki, eu quero dizer que nós temos que lembrar que o Sasaki não começa adaptado às habilidades do seu oponente. E embora o Hades não seja tão rápido quanto Zeus e Poseidon, ele compensa isso sendo capaz de desencadear uma enxurrada de vários golpes pesados com seu bidente. E os golpes são tão fortes que destruíram a arena durante a luta com Qin Shi Huang. E caso tivessem acertado o Qin sem a mão celestial da defesa, provavelmente o Qin não teria sobrevivido. E uma coisa que é importante lembrar é que os golpes do bidente do Hades são tão poderosos que até mesmo o vento criado por seus ataques pode cortar os seus adversários. E como o Sasaki necessita de um pouco de tempo para poder desenvolver uma estratégia para vencer o seu oponente, ou até mesmo se adaptar aos golpes bases de cada oponente, o Hades começa em vantagem aqui, afinal de contas o Sasaki, além de ter de desviar do ataque do Hades, ainda precisa se desviar das ondas de choque que circulam o ataque. E aqui a gente pode considerar que o Sasaki conseguiu se desviar de certos ataques do
Poseidon, mas a gente tem que lembrar que os ataques do Hades são mais poderosos do que o do Poseidon, e a força através do ataque é transportada através dos ventos, então o alcance do ataque é maior do que o de Poseidon. E então, em um cenário em que o Kojiro Sasaki consiga se desviar dos ataques do Hades, ele tem dois ataques bases, o Tsubame Gaeshi e o Torakiri, e a gente precisa lembrar que o Tsubame Gaeshi foi uma técnica capaz de cortar uma andorinha em pleno ar, e uma andorinha é capaz de voar até 200 km por hora, e isso é uma velocidade considerável para um ataque, mas nós temos que lembrar que todos os deuses têm força, velocidade e resistência divinas, e então se compararmos o Hades aos personagens mais rápidos de Shumatsu no Valkyrie, obviamente ele vai ficar atrás disso, mas nós temos que lembrar que a velocidade desses personagens são absurdamente insanas, possivelmente chegando perto da velocidade da luz, e então ataques a 200 km por hora estão bem distantes da velocidade da luz, então eu acredito que a maioria dos deuses possuam no mínimo tal velocidade. E então eu acho que o Hades também conseguiria se esquivar desse ataque, afinal ele tem reflexo divino. E nós temos que lembrar que quando a ondulação da tartaruga do Qin Shi Huang tocou o sangue de Hades em cima de sua pele, Hades conseguiu se mover e deslocou o ponto crucial de seu Ki antes que o ataque pudesse atravessar o sangue completamente, valendo ressaltar que as balas de ar do Qin Shi Huang eram invisíveis, e o Hades teve velocidade de reação suficiente para desviar. E eu vou citar agora a força do Hades em relação ao do Sasaki, e só com o ataque Titã Perséfone, o Hades foi capaz de quebrar a mão celestial da defesa do Qin Shi Huang. E se compararmos ao Sasaki, o Poseidon conseguiu quebrar a sua espada com o seu tridente, e então eu acho que o Hades teria mais facilidade em quebrar a arma divina do Sasaki do que o Poseidon. No entanto, se a arma ainda não quebrasse, o Hades pode usar o seu trunfo, que é justamente o seu sangue, Icor de Plutão, e então fazer o seu bidente virar a Icor Desmos. E agora, com certeza, a arma do Hades está mais forte do que a arma do Sasaki, e um golpe que a arma do Hades der na Mono Roshizal vai fazer ela quebrar. E para evitar de ser acertado, o Sasaki poderia utilizar a sua defesa das 1000 imagens, mas vale ressaltar que as previsões do Sasaki não são 100% precisas, e nesse caso ele teria que prever o Hades, o ataque do Hades e a força que é transportada através dos ventos. E então eu acredito que pelo menos a força dos ataques do Hades, que é transportada através dos ventos, vai atingir o Kojiro Sasaki, tendo em vista que foi capaz de ferir o Qin Shi Huang e ele estava com sua arma divina, ombreiras superpoderosas. E assim que o Hades conseguiu atravessar a defesa do Qin, ele destruiu a sua arma divina e arrancou um braço do Qin. E então eu acredito que o mesmo poderia acontecer com o Kojiro Sasaki. E aqui é mais uma vitória para os deuses. E agora na quarta rodada do Ragnarok nós tivemos Hércules vs Jack Stripador. E como o Hércules permitiu que o Jack lutasse na arena de Londres, esse fato também vai ser considerável aqui para nossa análise. Para enfrentar o Jack e vencer o Jack, eu vou colocar aqui o Zero Fuku. Isso mesmo, Zero Fuku. E apesar dele ser um deus subestimado, ele não é nada fraco, e eu vou explicar agora para vocês por que ele venceria o Jack na arena de Londres. Primeiro que o Jack depende muito dos seus planos e estratégias para vencer uma batalha, então, nesse quesito, ele faria exatamente como ele fez com Hércules. Tentaria fazer o Zero cair em alguma armadilha para que ele pudesse finalizar ele. Mas na minha opinião, o grande trunfo que o Zero possui é justamente a sua arma divina, que é o Cutelo da Miséria. E à medida em que o Jack não fosse acertado pelo Zero, o Zero só ia ficar mais impaciente e sua arma ia acabar ganhando mais poder, mudando de forma e aumentando de tamanho, até chegar o momento em que ela acertaria o Jack. E como característica natural do Jack é correr e se esconder e bater no seu adversário desprevenido, isso ia acabar irritando muito o Zero. Então nessa altura do campeonato, o Cutelo da Miséria já ia estar com um poder colossal, e quando atingisse o Jack ia causar um dano muito grave. Sem contar que o Jack não tem uma defesa tão boa contra o Cutelo da Miséria. E a gente ainda precisa lembrar que mesmo finalizando o Hércules, o Jack ficou exposto a um possível último ataque do Hércules, que nunca chegou. Então mesmo com todos os seus planos, poderia não ter dado certo. E por isso, na minha opinião, o Zero vence o Jack. E seguindo com o Ragnarok, na quinta rodada tivemos Shiva vs Raiden Tamemon. E aqui foi uma batalha equilibrada do início ao fim, com o Raiden tendo vantagem no início da batalha, mas o Shiva logo conseguindo igualar. E de acordo com essa luta, nós podemos tirar conclusões bem simples. O Raiden na forma base era mais forte do que o Shiva, ou pelo menos ele estava igualado ou um pouco acima do Shiva. Afinal, depois que ele libera os 100 selos, ele consegue causar muito dano no Shiva. Mas o deus hindu teve que revelar o seu poder final, o Tandava Karma, para conseguir alguma chance contra o Raiden. E depois que ele faz isso, ele acaba superando o Raiden
relativamente muito fácil. Afinal, o seu chute Devaloka no estado Tandava Karma, ele supera o movimento Yatagarasu do Raiden, que é o movimento mais poderoso do Raiden. Então aqui não tem jeito, aqui era vitória pro Shiva, não tinha o que o Raiden pudesse fazer. E agora, seguindo com a sexta rodada do Ragnarok, tivemos Buda vs Zero, ou Buda vs os 7 deuses da sorte, ou Buda vs Rajun. Resumindo, essa luta aí que vocês sabem qual foi. E para derrotar o Buda na sexta rodada do Ragnarok, eu vou colocar o Beelzebub. E aqui é basicamente um confronto de quem tem a melhor defesa, o Buda tendo a sua visão do futuro e o Beelzebub tendo os portões do inferno. E na minha opinião, o Beelzebub vai se sobressair ao Buda nessa batalha. E isso é porque eu acredito que existem 3 formas de superar a visão do futuro do Buda. A primeira delas é com a velocidade insana, a segunda é causando dano em uma grande área, e a terceira é utilizando QI de batalha. E pro azar do Buda, o Beelzebub possui essas 3 variedades. No quesito velocidade, já foi mostrado que o Beelzebub pode amplificar e aumentar a velocidade das vibrações assim que ele quiser. E as vibrações são tão poderosas que, se atingirem um corpo sem defesa, podem parti-lo ao meio. Outro quesito é o dano em área, e aqui o Beelzebub tem uma carta na manga, que é o Deus Vazio do Caos. E aqui não adiantaria nada a visão do Buda, afinal ele não teria como desviar disso e muito menos se defender, afinal a sua única defesa além da visão do futuro é o seu escudo de Arrimusa, do 4º reino. E o escudo não resistiu à broca demoníaca do Rajun, então eu acredito que não resistiria ao Deus Vazio do Caos também. E sem contar que o escudo defende ataques que vêm frontal ao Buda, e o Deus Vazio do Caos cobre toda a arena. E o último quesito que pode superar a visão do futuro do Buda, que o Beelzebub também possui, é o QI de batalha. E aqui basicamente o Beelzebub se mostrou muito bem analisando suas batalhas, assim como ele foi atingido pelo Tesla Warp de Nikola Tesla apenas uma vez, ele deduziu que o ataque precisaria de 3 condições para ser efetivo. E em relação à sua luta com Nikola Tesla, em um momento, o Beelzebub não conseguia acompanhar o Tesla por causa do Tesla Steps dentro da zona gemátria. Então o Beelzebub utilizou seu QI de batalha e com suas vibrações ele destruiu o chão ao redor de Nikola Tesla para que ele não pudesse se mover livremente, fazendo assim com que seus movimentos ficassem limitados. E o mesmo poderia acontecer com o Buda, basta que o Beelzebub destrua a arena, limitando os movimentos do Buda para que ele só possa ir para certos locais, obrigando o Buda a entrar em um futuro inevitável. E outro ponto que o Beelzebub leva vantagem em relação ao Buda é na defesa. E aqui é incontestável, pois já foi dito no mangá que o escudo do Beelzebub, Sorat Samek, consegue tancar uma marretada do martelo do Thor. Então não tem um único ataque do Buda que possa atravessar o Sorat Samek. Se pegarmos como exemplo, o 1º, 2º e o 3º reino nem arranhariam o escudo. E considerando que o Buda sentisse ódio pelo Beelzebub e então conseguisse utilizar o 5º reino do cajado dos 6 reinos, ele poderia utilizar o ciclo Sansara Destruidor de Karma e o ciclo Sansara Destruidor de Karma Eterno. Mas novamente, nenhum desses ataques faria dano ao Beelzebub, tendo em vista que o Beelzebub conseguiu manter o seu escudo até o fim da batalha contra Nikola Tesla. E novamente, o escudo Sorat Samek é capaz de resistir a uma marretada do martelo de Thor. Então eu não vejo o Buda ferindo o Beelzebub de nenhuma forma, caso seu escudo permaneça ativado até o fim da batalha. E que já foi mostrado que o Beelzebub consegue. E aqui seria mais uma vitória para os deuses. Seguindo com Ragnarok, na 7ª rodada nós tivemos Qin Shi Huang vs Hades. E para derrotar o primeiro imperador da China, eu vou colocar justamente o irmão do rei do submundo, o Poseidon. E analisando os 2 primeiros ataques do Poseidon, o Amphitrite e o Shione Tiro Demeter, provavelmente o Qin conseguiria sobrepujar esses ataques, seja via mão celestial da defesa ou ondulação da tartaruga. O Amphitrite poderia ser bloqueado pelo mão celestial da defesa, já que o Qin teria tempo de acompanhar esse ataque. Já o Shione Tiro Demeter seria um pouco mais difícil para o Qin acompanhar, mas ele poderia utilizar a ondulação da tartaruga no momento em que Poseidon pulasse, e então ele evitaria as enxurradas super poderosas e super rápidas de Poseidon. E a partir desse momento, Poseidon cairia surpreso, assim como Hades foi pego de surpresa também. E nesse cenário, o Qin Shi Huang poderia utilizar a sua forma de lança e a sua forma alabarda para atacar Poseidon. E então Poseidon precisaria achar uma forma de neutralizar a ondulação da tartaruga. Mas assim como Hades percebeu que a ondulação da tartaruga nada mais são do que balas de vento, basta que Poseidon se movimentasse tão rápido a ponto de dissipar as balas de vento. E então o Qin não conseguiria acompanhar sua velocidade. E quanto à mão celestial da defesa, nós podemos ver que ela conseguiu ser superada devido à força de Hades. Mas o caso de Poseidon seria totalmente diferente, ele conseguiria superar ela através de sua velocidade. Afinal de contas, contra o Medusa Alop Demeter, eu acredito que a mão celestial da defesa seria totalmente inutilizada. Afinal de contas, o ataque é tão rápido que o Qin não teria tempo de acompanhar. E nesse ponto da luta, o Qin já estaria bastante ferido. E mesmo que ele conseguisse a sua espada Goujian, assim como ele conseguiu na luta contra Hades,
ele não conseguiria utilizar a mesma forma de vencer contra Poseidon. Afinal de contas, a mão celestial da defesa não funciona por conta da velocidade de Poseidon, assim como as ondulações da tartaruga. E as únicas estrelas de Ki que o Qin Shi Huang poderia observar seriam as do próprio Poseidon e não a do seu tridente, e então o Qin não resistiria a mais um Medusa Lop Demeter, e assim o Rei dos Mares venceria o primeiro imperador da China. E então aqui é mais uma vitória para os deuses, e o Ragnarok terminaria na 7ª rodada, e toda a humanidade seria extinta. E essa foi a minha análise, lembrando sempre que você tem todo o direito de discordar, então deixem aí nos comentários a sua opinião, mas pra mim, esses seriam os deuses que fariam a humanidade perder. E se você gostou do conteúdo, lembra sempre de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar a gente. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo!